Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje, eu vou falar sobre a carta de Judas. Carta de Judas. Esse Judas não é o apóstolo Iscariote, não. Aquele que traiu Jesus, não. É um outro Judas. Lá nas Sagradas Escrituras tem apenas 2 páginas escritas por ele. Uma pequena carta do apóstolo Judas. E eu vou fazer um resumo para vocês. A palavra diz assim, aquilo que ele escreveu e transmitiu para nós. Caríssimos, estando todo empenhado em escrever-vos a respeito da vossa comum salvação, senti a necessidade de mandar-vos uma exortação a fim de lutarmos pela fé, que, uma vez para sempre, foi transmitida aos santos. Embora plenamente instruídos, quero lembrar-vos que o Senhor uma vez salvou o povo da terra do Egito, mas num segundo momento fez perecer os que não foram fiéis. E os anjos que não conservaram a dignidade, ele o guardou presos em cadeias eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. Assim, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que do mesmo modo praticaram desenfreada prostituição e vícios contra a natureza, foram postos como exemplo, castigadas com um fogo eterno. Esses tais, porém, injuriam o que desconhecem, e por outro lado, corrompe-se naquilo que conhecem pela natureza, como o conhecem até os animais sem razão. Ai deles! Enveredaram pelo caminho de Caim, por amor ao luxo, ao lucro. Precipitaram-se no extravio de Balaão e perderam-se na rebelião de Coré. Essa gente é a desonra de vossas refeições comunitárias. Banqueteiam-se sem vergonha, apacentando-se a si mesmos. São nuvens sem água que passam levadas pelo vento. São árvores do fim do outono, sem frutos, 2 vezes mortas, desraigadas. São ondas furiosas do mar, que espumam as próprias abominações. Estrelas errantes, as quais está reservado para sempre o turbilhão das trevas. Vós, porém, caríssimos, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que diziam: nos últimos tempos aparecerão zombadores, vivendo ao sabor de suas ímpias paixões. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesse resumo da carta de São Judas, o apóstolo Judas, ele é muito objetivo. E ele diz o seguinte, queridos irmãos, ao escrever essas cartas, ele está escrevendo aos santos. Quem são os santos daquela época e os santos de agora? São aqueles que recebem o batismo verdadeiro do Espírito Santo, se tornam santos de Deus. E todas essas mensagens foram transmitidas aos santos. Judas diz assim: embora plenamente instruídos, vocês que já foram instruídos, quero lembrar-vos que o Senhor uma vez salvou o povo da terra do Egito, mas num segundo momento fez perecer os que não foram fiéis. Queridos irmãos e queridas irmãs, através de Moisés, o Senhor Deus, libertou o povo de Israel do Egito. Mas no segundo momento, o povo fez uma rebelião contra Deus ao fazer imagens de deuses falsos e adorá-los. A idolatria, queridos irmãos. Todo esse povo foi castigado durante 40 dias até eles morrerem.
rodaram o deserto até morrerem. Receberam todo tipo de castigo, porque eram pessoas idólatras, adoravam ídolos e não a Deus vivo. E Judas continua: e aos anjos que não conservaram a dignidade, ele o guardou presos em cadeias eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. Foram 3 anjos que desceram do céu, se fizeram homens e conviveram com mulheres da terra. Eles desrespeitaram a dignidade de ser anjos santos, fizeram-se homem para se prostituir, para conviver com mulheres aqui na terra. Esses anjos foram castigados e presos até o dia do julgamento final. Judas também nos fala, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que do mesmo modo praticaram desenfreada prostituição e vícios contra a natureza. Foram postos como exemplo, castigadas com o fogo eterno. Queridos irmãos e queridas irmãs, Judas está falando sobre a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra e as cidades vizinhas, que se prostituíam, homem com homem, mulher com mulher, e homem ou mulher se prostituindo com animais. Uma abominação para o Senhor Deus. Homem com homem, mulher com mulher, e até mesmo com animais. Vícios, prostituição. E eles foram castigados e destruídos, como exemplo para toda a humanidade, até para hoje. Esses tais, porém, injuriaram o que desconhecem e, por outro lado, corrompem-se daquilo que conhecem pela natureza, como conhecem até os animais sem razão. Até os animais sabem o que pode e o que não podem fazer, mas eles desrespeitam a lei de Deus. Ai deles, diz Judas, ai dessas pessoas, ai deles, enveredaram pelo caminho de Caim, por amor ao lucro. Precipitaram no extravio de Balaão e perderam-se na rebelião de Coré. Queridos irmãos, ele está falando aqui, agora é para quem? São para os pastores, são para os sacerdotes que se corrompem pelo dinheiro, pelo lucro, pela ganância. Usam da fé dos fiéis para se enriquecerem, para viver dos lucros. Como Caim, como Balaão, profeta Balaão traiu. Caim traiu seu irmão, matando seu irmão por inveja. Balaão se vendeu para o rei, para dar a troca de uma profecia falsa, para ganhar dinheiro. E a rebelião de Coré, aqueles que rebeliaram contra Deus, foram todos castigados por Deus. Judas nos diz que essa gente é a desonra de nossas refeições comunitárias. Essas pessoas não são dignas de estar do nosso lado em refeições comunitárias, conviver conosco. São pessoas que banqueteiam sem vergonha, apacentando-se a si mesmos. São nuvens sem água que passam levadas pelo vento. São árvores do fim do outono, sem frutos, das 2 vezes mortas, desarraigadas, sem água, sem vida. São ondas, essas pessoas são ondas furiosas do mar, que espumam as próprias abominações. Estrelas errantes, são estrelas errantes, as quais está reservado para sempre a turbilhão das trevas, o castigo de Deus, o julgamento de Deus. O que Judas revelou aqui para nós, aquilo que foi transmitido aos apóstolos e transmitido aos santos, sobre a idolatria, sobre os anjos de Deus virem à terra e se prostituir com mulheres, o sodomismo, homem com homem, mulher com mulher, o abuso dos sacerdotes e dos pastores que se enriquecem através da fé dos fiéis da igreja. São essas pessoas
que o apóstolo Judas colocou, que todos os apóstolos falaram e transmitiram aos santos. E Judas, ao continuar, ele diz: vós, porém, caríssimos, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que diziam: nos últimos tempos, que são esses agora, aparecerão zombadores, vivendo ao sabor de suas ímpias paixões. É por isso que o mundo está desse jeito, queridos irmãos. É idolatria, é roubo, é prostituição, é sodomismo, é a ganância. O mundo está desse jeito. Amém.